Certo. Nós vamos fazer a leitura da instrução normativa número 77. Finalizando, eu vou falar algumas coisas com vocês, tá bom? Referente à atividade. Bom, pessoal, na aula passada a gente falou da instrução normativa número 76, aonde que nessa instrução é falada, né, a questão dos parâmetros da qualidade do leite, como, por exemplo, a questão de CCS, né, a questão de proteína total, né, enfim, todos os outros parâmetros aí. Hoje a gente vai falar da normativa número 77, específico da 77, tá? E vocês vão ver que houve aí algumas modificações em outros aspectos, tá? Então, o Ministério da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 87 do parágrafo único, tá? Inciso 2 da Constituição, tendo em vista o disposto, tá? Na Lei 1283. Então, isso não sou eu que estou inventando, não é vocês que estão inventando, isso é lei, tá? De dezembro de 1950. E assim por diante, tá? O artigo 1 da legislação da normativa número 77 fica estabelecido os critérios e procedimentos para a produção, tá? O que essa normativa vem falar? Então, os critérios de procedimentos para a produção, o acondicionamento, a conservação, o transporte, a seleção e a recepção do leite cru em estabelecimentos, né, registrados no Serviço de Inspeção Oficial, ou, por exemplo, o SIM, o CIF, enfim, o CI, né? Na forma dessa instrução normativa do uso do seu anexo. Capítulo 1. Das definições, né? Para o fim desta instrução normativa, são adotados os seguintes conceitos. Primeiro, pessoal, boas práticas agropecuárias. Até saiu, se vocês colocarem aí, ó, boas práticas agropecuárias de bovinocultura de corte. Vocês vão ver que tem vários livros aí, vários materiais, tá? Então, boas práticas agropecuárias, né, é um conjunto de atividade, procedimentos e ações adotadas na propriedade rural, tá? Com a finalidade de obter leite de boa qualidade, tá? E seguro ao consumidor, que engloba desde a organização da propriedade, suas instalações e equipamentos, bem como a forma da capacitação dos responsáveis pela tarefa cotidiana realizada, como, por exemplo, manejo de ordenha, né? O cara ficar ciente do que é a nova legislação, você não vai chegar lá e vai ler para ele. Isso aqui eu decidi fazer dessa forma para que vocês entendam aí que teve mudanças, né? Para quem não sabia, agora pôde obter essa informação, tá? Contagem padrão em placas, tá? Que é a contagem de micro-organismos, bactérias, leveduras e fungos filamentos, capazes de formar colônias contáveis em meio de cultura sólido e sob inclusão aeróbica, tá? Por centenas, né? Centena e 2 horas e a uma temperatura de 30 graus Celsius, tá? Então começa por aí. Então, essa contagem padrão de placa, pessoal, é quase a mesma coisa, para muitos conhecia como CBT, né? Contagem bacteriana total, tá bom? Então, aí vem contagem de micro-organismo, bactéria, só que a legislação não colocou CBT, ela colocou CPP, então contagem padrão em placas, tá bom? Então, em conformidade plena, né, com o método de referência de estabelecimento na norma internacional ISO, tá? 4.833, expressa em unidades formadas de colônias por mililitro de leite. Granja leiteira é o estabelecimento destinado, deixa eu até marcar aqui, pessoal. É o estabelecimento destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem, à expedição do leite para o consumo humano direto, podendo também elaborar derivados lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção.
envolve as etapas de pré-beneficiamento, que é aquilo que a gente viu lá na normativa número 76, tá? A classificação do leite, o tipo de processo que ele vai ter que ser feito, enfim. Então, o beneficiamento, a manipulação, a fabricação, a maturação, a relação e o fracionamento, tá? O acondicionamento, a rotulagem, o armazenamento e a expedição. Ou seja, pessoal, isso tudo é obrigação, tá, de uma granja leiteira. Detalhe, isso se ela for fazer apenas só se ela vai só fazer a tirada do leite e vender o leite cru, tudo bem. Se não, né, aí existem os outros critérios. O leite tipo A, né, é o leite fluido produzido, beneficiado e envasado exclusivamente em granja leiteira, conforme estabelecido em regulamento técnico de identidade e qualidade específica. Por isso, pessoal, que o leite tipo A ele é mais caro perante o mercado, tá? Porque ele é produzido, quando eu falo produzido, está envasado e assim por diante, dentro da propriedade. Quinto, a Rede Brasileira de Laboratórios de Controle e Qualidade do Leite, que é o RBQL, tá? Conjunto de laboratórios distribuído em áreas geográficas de abrangência estratégica, com a finalidade. Isso é até pergunta que está nas atividades, tá? Agora eu falo sobre as atividades para vocês. Tá? Finalidade, precipuar de monitorizar e dessa forma contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade do leite, em consonância com os objetivos de Programa Nacional de Melhoria e Qualidade do Leite, que é o PNQL. Qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo desse laboratório é fazer análises, tá? O principal objetivo é fazer análise. Que tipo de análise? Análise de proteína, de lactose, galactose e assim por diante. Então, nós temos aí N alternativas aí, tá? Sexto, tanque de expansão direta. É o tanque de refrigeração dimensionado de modo a permitir a refrigeração do leite cru até temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius, tá? Deixa eu descer aqui. Tempo máximo de 3 horas, independentemente da sua capacidade, com as características de desempenho e eficiência de acordo com o regulamento técnico específico. Detalhe, pessoal, o cara ele não vai buscar o leite, você ordenha agora à tarde, ele não vai esperar 3 horas e vai lá buscar o leite, não, né? Então já começa por aí. Mas a partir do período da manhã, a tendência é que o laticínio faça a coleta desse leite e leve até o laticínio. Faça a coleta na sua fazenda e leve até o laticínio, tá? Tanque de uso comunitário é o tanque de expansão direta utilizado na forma coletiva exclusivamente por produtores de leite. Ponto. Tem até um ponto engraçado que é aqui, ó. Quem que é o dono? Por exemplo, no assentamento, quem que é o dono do resfriadouro? Tá? Na norma diz o seguinte: o titular do tanque de uso comunitário é o produtor de leite, pessoa física ou jurídica, tá? Um proprietário ou legalmente vinculado à propriedade rural, onde está instalado o tanque de uso comunitário, tá? Então é onde que está instalado o tanque. Não quer dizer que ele é o dono do tanque, ele apenas é o responsável pela qualidade desse leite, tá? Inscrito em sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? É corresponsável pelo cumprimento do disposto nessa instrução normativa. Por exemplo, se ele sabe que o vizinho dele coloca algum aditivo dentro do leite, tá? Um prebiótico, um simbiótico e assim por diante, tá? Ele tem que entender que esse leite não pode ir para o tanque, porque vai contaminar, né, esse leite, tá? Então ele acaba ficando responsável. Nono aí, então transvase, né? É a transferência em um sistema fechado entre tanques isotérmicos de veículo transportadores do leite cru, refrigerado, coletado
na propriedade rural, tá? Onde é feito um teste do álcool ou alizarol, tá? 72%. Prova físico-químico executada por meio da adição de mistura de volumes, igual, né, leite de uma solução de alizarol, tá? Detalhe, para terminar aqui. Quando a gente vai saber, né, por exemplo, do uso do álcool, né? Não sei se vocês já repararam isso. Para vocês saberem se o leite ele vai acidificar, né? Se o leite ele está com alguma contaminação, vocês pegam uma colher de álcool e joga na colher, né? Joga na colher, enxágua a colher, porque isso é um método de fazer asepsia, e faça a coleta do leite e coloca nessa colher. Só não precisa nem colocar para encher não, gente. Só colocar lá. O leite começa como se fosse a fermentar, tá? É a mesma coisa do alizarol. Ele vai te dar algumas reações lá. Então, capítulo 2 aí, do estado sanitário do rebanho, onde a gente vai trabalhar muito, né? Quem gosta da área aí, quem pretende trabalhar na área da bovinocultura de leite, tá? O que acontece aí? Então, artigo 3º. A sanidade do rebanho leiteiro deve ser acompanhada por médico veterinário. Isso, pessoal, a legislação ela não sabe que tem um engenheiro agrônomo, ela não sabe que tem um técnico em agropecuária, ela não sabe que tem uns... Ela não sabe. Ela sabe que quem mexe com o animal é médico veterinário, tá? Até aí tudo bem. Muitas vezes do erro, né, da questão da legislação é por causa desse método, de ser especificamente pelo médico veterinário. Sempre, toda propriedade de gado tem um médico veterinário responsável, mesmo que ele não vá, nem que seja para assinar, tá? Porque também fica caro manter o médico veterinário lá. Ah, a vaca tá com mastite, tem que ir lá no médico veterinário para ele fazer o serviço. Ele não vai fazer. Primeiro tudo ele pode até fazer, mas ele vai o preço é a mesma coisa que se ensinasse o peão dele e o peão dele fosse lá e fizesse esse trabalho, tá? Então, conforme estabelecido em normas específicas e constar nos programas de autocontrole do estabelecimento, tá? Então, aqui tudo bem. As revoltas diárias por causa dessas legislações, tá? Vamos lá, artigo 4. As atribuições do médico veterinário responsável pela propriedade rural inclui. Olha para vocês verem que é um serviço mais fora de base, mas é a norma, tá? Só que o pessoal bula essa norma direto. Isso eu não poderia nem estar falando, mas é a realidade, né? Para quem todo mundo sabe, é a realidade. Então, nós temos o controle sistemático de parasitoses, tá? Tanto de endoparasita quanto ectoparasita, né? Carrapato, vermes e assim por diante. O controle sistemático de mastite e controle da brucelose, da tuberculose, respeitando as normas de procedimento estabelecido, né? Regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Até aqui eu não falo nada, a legislação foi ótima. Mas para poder fazer como é que eu posso falar para vocês? Bater um veneno no gado, o médico veterinário não vai fazer isso, gente. Então, isso é função também nossa. Ele assina para a gente poder atuar, tá? Agora, o controle de fazer uma vacina de brucelose, afitose, tuberculose, né? Isso já é outros parâmetros, tá? Um médico veterinário. Por quê? Porque se ficar algum animal sem vacinar, né? O médico veterinário faça a sua responsabilidade, tá? Então, e a multa é grande, pessoal. Quinto, é proibido o envio de qualquer estabelecimento industrial o leite de fêmeas que, independentemente da espécie, seja búfala, seja zebuína, seja taurina, independentemente da espécie, tá? Pertença à propriedade que esteja sobre interdição, por exemplo, o cara estava tratando o gado com cama de frango, foi interditado e o cara tá mandando esse leite pro laticínio, tá? Esse foi apenas um exemplo. Não se apresentam clinicamente sãs e em bom estado de nutrição. Por exemplo, aquelas vacas que está mostrando a costela, né? As ripas da costela, é um gado desnutrido, cheio de carrapato, aquilo lá não pode, pessoal. Por quê? Porque devidamente, pela lei,
ou o animal pode acometer qualquer tipo de doença. O animal não está totalmente imune. Mesmo que você vacinou, mesmo que a norma proíbe, tá? Mas tem regiões que não conseguem fazer isso. Esteja no último mês de gestação ou na fase colostral, tá? O que seria isso? Pegar o leite da vaca, a vaca nem terminou de parir, né? A vaca velha demais, né? Já era para ter desmamado, você tá mandando aquele leite. Vai ter alteração no seu leite, tá? E fase colossal, quem é que vai mandar leite amarelo pro laticínio? Né? Então não pode. Apresentem diagnósticos clínicos ou resultado de prova de diagnóstico que indiquem a presença de doenças, né, infectocontagiosas que possam ser transmitidas pelo ser humano, tá? Passado do animal para o ser humano. De que forma? No leite, tá? Alguma doença dessas que a gente citou acima, brucelose, aftosa, tuberculose, se a gente, né, o animal tiver, se a gente for tomar o leite desse animal, pega? Qual? E aí, pessoal? Pessoal, isso é pergunta que está lá na atividade de vocês, tá? Estejam submetidos a tratamento com produtos de uso veterinário durante o período de carência, recomendado pelo fabricante, tá? Por exemplo, um antibiótico. E recebam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a qualidade do leite. No artigo 6º, pessoal. Calma aí. O estabelecimento deve manter como parte do seu programa de autocontrole o plano de qualificação de fornecedores de leite, o qual deve completar a assistência técnica e gerencial, onde vocês entram novamente, tá? Bem como a capacitação de todos os seus fornecedores, com foco em gestão da propriedade e implementação de boas práticas agropecuárias, tá? Esquece, pessoal, esquece tudo aquilo que a gente aprendeu uma vida lá. Guarda, não esquece, guarda, tá? Porque quando vocês vão a campo, vocês têm que trabalhar com essa legislação, porque é o nome de vocês que está em jogo, tá? O trabalho de vocês. Artigo 7. Para a obtenção da matéria-prima em condições higiênico-sanitárias adequadas, devem ser adotadas boas práticas agropecuárias, conforme descrito pelo estabelecimento em seu plano de qualificação em fornecedores de leite, o qual deve ser incluído no programa de autocontrole de matéria-prima. Tá? Que é fazer as análises diárias, tá? Cara ali e fazer as visitas, né, no processamento. Por exemplo, aqui em Rio Verde nós temos duas grandes empresas e que essas duas grandes empresas fazem consultoria para os produtores de leite, tá? Tanto na parte de manejo quanto na parte de, como que eu posso falar para vocês? Na parte de qualidade do leite, enfim, ajuda o cara tanto em N coisas dentro da sua propriedade, tem N atividades lá dentro, bom? Capítulo 3, pessoal. Do plano de qualificação e fornecedores do leite. Às vezes, para vocês devem estar assim, coisa mais chata do mundo. Vocês vão ver que a atividade que eu passei para vocês é como se você estivesse fazendo um concurso, tá? Do capítulo 3, o plano de qualificação de fornecedores do leite. No artigo 8 diz o seguinte: o plano de qualificação de fornecedores de leite devem contemplar diagnóstico da situação atual, o objetivo do plano, né, indicando de forma clara o que será feito, como será feito e quando será feito, as metas claras e mensuráveis, indicadores de gerenciamento e cronograma de execução com os fornecedores a serem atendidos. Parágrafo único. Os objetivos, metas, indicadores e cronogramas serão definidos pelo estabelecimento com base no diagnóstico inicial e por informações técnicas disponíveis. Bom? No artigo 9, as boas práticas agropecuárias implementadas na execução do plano de qualificação de fornecedores de leite devem contemplar, no mínimo,
Isso é básico, pessoal. O cara que não faz isso aqui, ele falar que é produtor de leite, ele é o maior mentiroso do mundo, tá? Isso é básico. Manejo sanitário. Tá? O que é manejo sanitário? Isso vocês viram na outra disciplina. Não vou repetir. Não é o foco da disciplina. Manejo alimentar, o armazenamento de alimento, tá? Por isso que vocês fazem nutrição. Manejo e qualidade da água. Refrigeração e estocagem do leite. Uai, o cara vira de você e fala, qual que é a temperatura do armazenamento do leite? Quando eu tenho que deixar o quê? Em 3, em 7, em 1 grau Celsius? Como é que é? O que eu tenho que fazer? Pai, não sei, cara. Eu não sei, eu tenho que ver isso. Então, isso é muito importante vocês estarem sabendo, tá? Isso. Higiene pessoal e saúde dos trabalhadores. Não adianta preocupar com o animal. Você tem, muitas vezes, tem que preocupar com quem está trabalhando com este animal, tá? Isso. Você pode ir colocando aí no chat, tá? Muitas vezes o que acontece? Quando a gente fala higiene pessoal e saúde dos trabalhadores, chega mulher, não criticando quem tem unha grande, tá, pessoal? Mas ali é um peito, com as unhas, tá muito grande, tá parecendo aquelas unhas, né? De que se pegar uma carne ali, rasga na unha. E acaba machucando, mesmo que tenha um bom manejo, acaba machucando. Barba feita, né? Porque você tá na fazenda, que você tem, né? Enfim, mãos limpas. Ah, porque eu tô na fazenda, tem que andar. Não, não é assim. Você tá mexendo com um alimento e esse alimento vai para a mesa do consumidor. Bom, se o cara ele tá sadio, às vezes o cara tá com uma tosse lá, aí no processo dele trocar uma teteira, né, um equipamento do peito da vaca para outro, ele já tossiu ele 3 vezes, né? Cada garrotilho que vai como daqui, lá na esquina você escuta. Então, pessoal, é importante a gente ter isso. Se o cara está se adaptando bem, né? Enfim, o cara fuma, a cada trocada de vaca ele já fumou quase uma carteira de cigarro. Então, isso tudo, pessoal, tem que contribuir, tá? Para fazer o processo rodar. Higiene de superfície, equipamentos e instalações. Controle integrado de pragas, capacitação de trabalhadores. Isso vocês vão fazer muito a campo, quem for o prestador de assistência técnica, tá? Manejo de ordenha e pós-ordenha, a adequação das instalações, equipamentos e utensílios da produção de leite. Manejo de resíduos, tratamento de dejetos e efluentes. Antigamente o pessoal fazia o processo de ordenha assim. Vocês viram no meio ambiente, né? Agora vamos lá, minha praia não é meio ambiente, enfim, mas é o que você tem que saber. É correto eu ter o meu processamento de ordenha ali, minha sala de ordenha, onde fica meu rebanho, e soltar todo o dejeto do animal após a ordenha, a Deus dará? Não é correto, né, pessoal? Mudou, tem normas e tudo mais. Antigamente era outra coisa. Uso racional e estocagem de produtos químicos, isso vocês viram, acho que na disciplina, para os meninos que estão formando, acho que é de... Não lembro. Acho que é agrotóxico, né? Acho que é agrotóxico, né? A disciplina que mexe de veneno. Isso, vocês viram. Defensivo agrícola, isso. Tá? Ah, mas o que é isso, pessoal? O cara, ele tem os mesmos venenos que ele bate no capim, fica do lado da farmácia e assim por diante, né? Não, pessoal, aí nós temos que ter uma leve consideração, tá? Animal, animal, planta, planta, tá? São coisas totalmente diferentes. É a mesma coisa do que eu chegar numa farmácia e ter lá do lado, mesmo que tá fechadinho, bonitinho, eu ter lá um remédio para humano e do lado um remédio para gato, para cachorro, né? É a mesma coisa, mesmo que esteja bonitinho, mas a legislação proíbe, tá? Pois é. Manutenção, tá, pessoal? Manutenção preventivamente da calibragem dos equipamentos, controle de fornecedores de insumos agrícolas e pecuários, fornecedores de matérias, né, de material técnico, como manuais, cartilhas, entre outros, e também a adoção prática de manejo racional e do bem-estar animal. Vocês sabem como é que eu verifico quando o animal está estressado dentro de uma propriedade? É você entrar dentro do curral, aonde que faz a ordenha, e tiver um monte de dejeto do animal lá dentro. Ah, o animal ele vai cagar, né? Mas
convenhamos que o animal não vai estar... o animal não vai ter que estar ali segurando também. E outra, o animal, ele trabalha mediante o seu comportamento, tá? Cada animal tem sua reação. Gado de leite, depende da raça, a tendência do animal é começar a ficar circulando em volta do curral e ficar estercando lá dentro, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo, tá? Você também o quê, Paulo Henrique? É a mesma coisa que você vê? Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, um mapa disponibilizará a guia orientativo para substituir a qualificação dos fornecedores, tá? Então, o mapa, o Ministério da Agricultura vai fazer isso. Já coisou? O artigo 10º, tá? Divisão responsável pela política e desenvolvimento agropecuário do Superintendente Federal da Agricultura, tá? Cefaz, né? Perdão, estou confundindo com a Secretaria da Fazenda, tá? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fará o acompanhamento da execução do plano de qualificação de fornecedores de leite por meio de auditorias in loco. Pessoal, isso vai ferrar com muita gente. Ou vai mudar ou vai mudar. Tá? A legislação, aí a gente fala a mesma coisa em ela, custa ver. Mas quando vê, é outra coisa. Então, para vocês ficarem atentos aí, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês depois. Parágrafo 1º. O estabelecimento deve manter registros auditáveis, tá? Que evidencia a regular execução e o atendimento das metas estabelecidas no plano pelo período mínimo de 12 meses. Ou seja, pessoal, então, por exemplo, aí uma coisa que nós temos que fazer todo ano é vacinação, né? Esse é o primeiro. N outras atividades aí que tem que ser feito também. O estabelecimento deve realizar auditorias internas anuais para avaliação efetiva do plano de qualificação de fornecedores e manter o respectivo relatório arquivado. Arquivado. Coisa mais simples do mundo. Vocês arquivam os documentos de vocês? Não, né? Muitos não fazem isso. Pagou, jogou fora. Tá? Então, isso é só para vocês terem ideia, pessoal. Às vezes eu misturo essas coisas só para vocês terem ideia. O produtor, ele tem que ter em base, principalmente o produtor quem mexe com o animal, desde o animal que ele comprou naquela época até os animais atuais. Ele tem ficha de tudo. Aí ele registra tudo. No artigo 11, em caso de não atendimento ao disposto nesse capítulo, tá? Qual o capítulo, pessoal? O capítulo que a gente falou aí, capítulo 3. A divisão responsável pela política de desenvolvimento agropecuária, tá? Superintendência Federal da Agricultura, do MAPA, já estou estucado com esse nome, comunicará o serviço responsável pela inspeção de produtos de origem animal em respectiva unidade. Ou seja, pessoal, vai lá e vai fechar sua propriedade, tá? Só isso. Só isso que eles vão fazer. Não quer nem conversa. Faz uma auditoria. Nessa auditoria, ninguém entra e ninguém sai. Eu não sei se vocês já participaram de alguma auditoria, quando envolve questões de, principalmente municipal, estadual, federal. Vocês já participaram de alguma assim? Principalmente federal. O trem é tão carrasco, pessoal, a partir do momento que eles falam agora ninguém entra e ninguém sai, vocês podem ter certeza, se ficar 10 horas, é 10 horas ali dentro. Ninguém entra e ninguém sai, tá? Uma vez nós participamos disso dentro de uma determinada empresa, o trem foi carrasco, né? Não ficou lá enquanto não procurou um documento. Mas, só para vocês terem ideia. A dependência da ordenha deve ser mantida limpa lá dentro da ordenha. Antes, durante e após a obtenção da matéria-prima, do leite, tá? Só vai tirar o leite, a ordenha limpa. Aí o cara fala assim, não é só ordenha? Pessoal, a gente convenhamos que você vai gastar uma água, você já gasta ali onde o animal vai ficar também, né? Por mais que praticamente acho que todo o setor agropecuário gasta bastante água. Por isso que os métodos de meio ambiente está sendo renovado, né? Tá? A legislação está cobrando isso bastante, tá?
Enfim, mas tem que manter limpo. A higienização e a manutenção dos equipamentos de ordenha devem ser realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. Isso aí é da fábrica onde o produtor comprou a ordenha, tá? Se é da Delaval, se é da Agromilk, se é do Scam, não sei. É ele que vai passar as recomendações do produto dele de fábrica, tá bom? Para refrigeração do leite cru na propriedade rural, devem ser utilizados o sistema de pré-resfriamento ou tanque de expansão direta, ou os dois, tá? O tanque de refrigeração e armazenamento do leite, pessoal, de uso individual ou comunitário, deve, tanto um resfriador seu ou de uma equipe, enfim. Primeiro, ser instalado na propriedade rural em local adequado, previsto de paredes, cobertura, paviamentação, iluminação, ventilação e ponto de água corrente. Tá? Uma casinha bonitinha onde o povo caminha, cimentado, concretada e com torneira. Apresentação de condições de acesso apropriado ao veículo coletor. Gente, desse primeiro, do artigo 15 aí, da primeira parte, eu vou contar uma história para vocês aqui. Nós estávamos executando um projeto dentro de várias famílias. Muitas vezes o que a gente vê é o que mais engana a gente, né? Nem tudo que a gente vê é o que é real. E a gente foi coletar a amostra de leite. Nós chegamos numa propriedade, pessoal, que era cerâmica branca, do teto ao chão. Mas era branca, não tinha uma gota de leite que manchou esse piso. Vocês não estão entendendo. Resfriador limpinho, chega, brilhava, e o cara tinha esse equipamento tudo, já tinha mais de ano, tudo bem arrumadinho. Ao entrar dentro da sala de refrigeração, tinha tapete, que era coisa de outro mundo. E nós foi numa que o rapaz vem pro peito da vaca, eu até comentei isso com os meninos, só passar a mão assim no peito da vaca, né? Dar um toma lá da cá e pronto. E aí tá tudo resolvido. Como é que é o tipo que ele guarda o leite dele? Todo mundo junto dentro do resfriador. Então era uma comunidade que guardava esse leite lá dentro. Se esse que limpa o leite assim, não passou pré-dimpa, não passou pós-dimpa, olha a situação. Dos dois, qual que vocês acham que teve CCS CBT alto? Não, engano. CCS CBT alto. É o segundo aí que só limpa de qualquer jeito, né não? Não, pessoal. Foi o rapaz da primeira história. Eu vou falar o porquê. Eu até hoje eu me questiono o que esse homem fez, porque o CCS CBT dele não deu negativo, não deu, quando eu falo negativo, não deu alto. Pessoal, eu vou até depois disponibilizar vou ver se eu encontro, se está no meu e-mail, vou disponibilizar para vocês verem. É uma coisa fora de base. Como que esse cara conseguiu fazer uma coisa tão simples, que era manter organizado, e o CCS dele CBT alto? Primeiro, o CCS vem da vaca. Segundo, CBT, que é CPP, vem da mão do ordenhador. Então, o que adianta ter um resfriador top de linha, ter um local todo próprio para guardar o leite, sendo que eu não cuido bem, ou o meu gado não é apropriado para aquela determinada situação, tá? Precisa fazer um exame, e eu não estou cuidando, né, da parte principal, que seria minhas mãos aí para poder estar trabalhando. Tá? Então, foi assim, uma coisa que até hoje eu me pergunto o que esse cara fez, né? Que não deu alta. Ele até riu e falou assim, mas nem eu sei. Ele era meio panguã, assim, uma pessoa meio voada. Eu queria morrer na hora, mas tudo bem. Ser mantido sobre condições de limpeza e higiene, tá? E também ter a capacidade mínima de armazenamento da produção de acordo com a estratégia de coleta. Aí fala assim para mim, no dia eu ordenho 500 quilos de leite. No dia. O caminhão passa às 10 horas da manhã, no outro dia. Então, se num dia eu ordenho 500 litros de leite, e a capacidade do meu resfriador é 500 litros de leite, ele vai aguentar a primeira ordenha do dia seguinte. Você ordenhou hoje de manhã, hoje à tarde, ele vai aguentar a ordenha amanhã?
Não, não vai. Por que ele não vai? Se a capacidade dele é 500 kg de leite e eu já tirei isso num dia, ele vai aguentar isso no outro dia? Não, não vai. Então, eu tenho que comprar um resfriador maior para fazer com que capacite, né, esse leite aí, a capacidade dele, seja maior para armazenar mais leite, tá? Capítulo 5, tá acabando, pessoal. Do uso de tanques comunitários. Olha para vocês verem, tanto que a legislação ela não brinca. Artigo 16. Além de atender ao disposto, tá, do inciso 1 ao 4 do capítulo 15, o tanque de uso comunitário deve ser instalado na propriedade rural de modo a facilitar a entrega do leite dos produtores vinculados ao mesmo. Aí tem história de cara que trabalha em caminhão de leite, que ele tem nada a ver com a situação, ele só tem que buscar entregar o leite. Ele fala assim: eu não vou buscar leite aqui, porque se você não arrumar essa estrada, eu não vou buscar leite aqui, porque isso aqui tá horrível, né? O que ele tem a ver? A função dele é só pegar o leite, ver se o leite tá bom. O leite pode pôr dentro do tanque? Ó, tá ótimo, ótimo. Então põe. Não pode? Então deixa quieto. É cara que vai reclamar de estrada, é cara que vai reclamar de não sei o quê. O cara não tem nada a ver com a estrada. O produtor não tem nada a ver com a estrada que ele passou. Mas ele vai reclamar, tá? Parágrafo único. Excepcionalmente, o tanque de uso comunitário pode ser instalado fora da propriedade rural, tá? Então, isso aí é uma coisa básica. Após cada ordem, o leite deve ser imediatamente transportado ao local de produção para o tanque de uso comunitário em latões, com identificação do produtor, sendo proibido o recebimento de leite previamente refrigerado. O titular responsável pela recepção do leite deve estar capacitado pelo estabelecimento para desempenhar as seguintes atividades. Então, o cara lá que manda na... Como que eu posso falar para vocês? Lá no... Supostamente que ele é dono, né? Manda no resfriador. Então, higienizar os equipamentos e utensílios dos veículos transportador. A coisa que mais me instiga, o cara ele não precisa ter azulejo do pé da sala de ordenha ao chão. É ver cachorro e gato lamber aonde que sai o leite. Isso me instiga. Por que instiga? O cachorro ele não é culpado, né? Mas o gato de lá lamber aquele leite que tá lá, tá gotejando lá. O culpado é o produtor que não se atentou a colocar uma tampa ou organizar para que nenhum desses animais entre. Aí contamina o leite, porque aí não, nossa, meu leite deu certo ali, ó. Meu leite deu certo ali, não tá ótimo, né? Depois fez o teste de alizarol, o trem deu tudo certo. Aí o cachorro lambeu N's, né? Eu não posso falar essa palavra aqui, ele lambeu N's cachorro, fez o que fez, né? E aí vai lá lamber o leite. Aí, detalhe, o cara ele vai abrir. Professor, o Pode cachorro falar. tava lambendo aonde mesmo? Antes de lamber o leite, tava lambendo aonde? Que eu não entendi. N coisa. Mas N coisa significa o quê, professor? Mesmo que eu não entendi? N coisa. Quem falou foi a professora Ana, eu não posso repetir. Então ele vai estar lambendo lá N cachorra, N bicho, enfim, tá? Aí o cara vai abrir, vai fazer o teste de alizarol, vai ver que tá tudo certo, ele vai abrir a mangueira lá. Questão de bactéria, tá tudo ali, né? Tudo quanto é tipo você pensar. Aí chega lá, o cara não conseguiu detectar o que aconteceu. Uai, mas se o leite azedou, e aí? O que aconteceu, né? O leite está com alta quantidade de micro-organismos. O que está acontecendo com esse leite? O que você fez com esse leite? Né? Aí o cara não se atentou que poderia ser os cachorrinhos dele, né? Os gatinhos dele. Então, assim, pessoal, tomem cuidado. Todo detalhe é pouco. É por isso que nós recebemos o nome de chato, tá? Agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico, tudo recebe o nome de chato, muitas vezes, por causa desses mínimos detalhes. Determinação do volume ou pesagem do leite, seleção, tá? Pelo teste do álcool alizarol, tá? Registro em planilhas da identificação do produtor, o volume, a data e a hora da chegada, tá? Do leite e do resultado do teste do álcool ou do alizarol. Parágrafo único, tá, pessoal? Primeiro parágrafo aí. O leite, ao ser adicionado ao tanque, deve ser coado e refrigerado a temperatura mínima de 4 graus Celsius em 3 horas, tá? Os latões
e demais utensílios devem ser higienizados logo após a entrega do leite. Após cada coleta de leite, tá, pelo estabelecimento, o tanque deve ser higienizado. O procedimento de limpeza e sanitização dos tanques e latões devem ser descritos e registrados. Isso é controle, pessoal. Mas pergunta se o pessoal faz isso. Não, não faz isso não, tá? Artigo 19. O titular do tanque comunitário deve estar devidamente cadastrado em sistema do mapa. Parágrafo único. O estabelecimento deve disponibilizar à inspeção sanitária oficial a relação dos produtores vinculado ao tanque comunitário sempre que requerido, tá? Capítulo 5, pessoal. Coleta e transporte do leite, tá? A coleta do leite deve ser realizada no local de refrigeração e armazenamento do leite. O processo de coleta do leite cru refrigerado na propriedade rural consiste em recolher o produto em veículo como tanque isotérmico através de mangueiras e bombas sanitárias diretamente do tanque de refrigeração em circuito fechado. Parágrafo único. As partes metálicas do carro-tanque isotérmico que entram em contato com o leite cru devem ser construídas em aço inoxidável, que é o mesmo aço que é feito o procedimento cirúrgico, tá? Autêntico, tá? Pertencente à série, isso aqui é coisa da norma, tá? A ISO 300, tá? Que atende à especificação do fabricante para o contato com o alimento. Ele não quer que enferruje, tá? Isso é simples, não pode enferrujar. Especialmente do leite cru, para a substância higienizante empregada à sua limpeza. Ele não pode segurar resíduo, ele não pode segurar a gordura do leite, ele não pode segurar o detergente que é utilizado e assim por diante. O veículo transportador do leite cru refrigerado deve atender as seguintes especificações. Isso quem me perguntou, acho que na aula atrasada foi o Natal, tá? A mangueira coletora deve ser construída de material atóxico e especificada para entrar em contato com o alimento e resistir ao sistema de higienização, tá? Apresentar-se íntegra, às vezes acontece, muitas vezes ela tem um pequeno rachadinho, né? Isso é, não finge que ninguém sabe disso. Se integra internamente lisa, tá? E fazer partes do equipamento do veículo. Então tem que vir no veículo. Ser provido de refrigerador ou caixa isotérmica, de material não poroso, de fácil limpeza, para o transporte de amostra que devem ser mantidas sem congelamento em temperatura de até 7 graus Celsius, tá, pessoal? Até a chegada do estabelecimento comercial. Ser dotado, né, de dispositivo para proteção das conexões, bem como mal de local para guardar os utensílios e aparelhos utilizados na coleta. Tá bom? Artigo 23. O veículo transportador do leite em latões devem ter proteção contra o sol e chuva, tá? O responsável pelo procedimento da coleta do leite na propriedade rural deve, isso é o leiteiro, tá? Possuir treinamento básico sobre higiene, procedimento e coleta do leite. Estar devidamente uniformizado durante as atividades de coleta e transporte do leite. Realizar a seleção da matéria-prima mediante teste do álcool do alizarol, tá? E medição da temperatura, registrando os resultados, data e horário. Então, tudo ele vai fazer um pequeno relatório. Tá? Deixar de coletar o leite que não atender às exigências quanto ao teste do álcool do alizarol previsto em regulamento técnico de identidade e qualidade específica e ao critério de temperatura estabelecido no programa de autocontrole do estabelecimento. Tá? Coletar
coletar e acondicionar amostra para análises laboratoriais, que é aquele potinho que eles pegam, não sei se vocês já repararam. Higienizar as conexões antes e após o procedimento de coleta e esgotar o leite residual da mangueira após a última coleta, tá? Da rota em caso de interrupção entre as coletas. Detalhe, tá? Parágrafo único. Para garantir o atendimento, tá, do disposto nesse artigo, o estabelecimento deve possuir supervisão, tá, capacitado pelo RBQL, tá? Sem prejuízo de outros treinamentos que possam ser realizados pelo estabelecimento, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Misericórdia. Nós vamos pular alguns, tá? E muitos vão ser repetidos. Para a gente poder encerrar, eu vou pular alguns. Vocês façam a leitura, tá? O que eu vou cobrar, a gente vai ler. O que eu não vou cobrar, a gente não vai ler. Até por questão de tempo, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje, antes que eu me esqueça. Artigo 25. Para fins da rastreabilidade na coleta do leite por meio de carro-tanque isotérmico, deve ser colhida a amostra do leite a cada tanque de refrigeração individual, tá? Ou também comunitário. Isso é o que eles fazem toda vez que eles vão coletar o leite. O leite oriundo da propriedade rural, ao passar por poço de refrigeração, deve ser analisado para determinação do disposta no artigo 31 em seguida, tá? Refrigerado em equipamento com placa até atingir temperatura de 4 graus Celsius. Bom? Capítulo, eu vou pular aqui, pessoal, mas isso aqui a gente não vai ler, não, tá? Isso aqui vocês façam a leitura, porque no momento não é pertinente para nós. Tá? Tudo seria muito pertinente, mas não dá tempo, eu preciso andar com um conteúdo. Capítulo 7. Da recepção do leite, tá? A temperatura do leite cru refrigerado no ato da sua recepção pelo estabelecimento não deve ser superior a 7 graus Celsius, admitindo-se excepcionalmente o recebimento até 9 graus Celsius. O programa de autocontrole do estabelecimento deve buscar garantir como base no volume da produção, a frequência de coleta, a capacidade do equipamento de refrigeração da propriedade rural e no tempo de transporte até o estabelecimento que a temperatura de recepção do leite está tendo até 7 graus Celsius. O estabelecimento deve realizar o controle diário do leite cru refrigerado de cada compartimento do tanque do veículo transportado, tá? Contemplando as seguintes análises. Então, análise de temperatura, o teste de álcool de alizarol, acidez titulável, índice crioscópico, densidade relativa, tá? De 15 graus Celsius, teor de gordura, teor de sólidos totais, teor de sólidos não gordurosos, tá? Pesquisa de neutralizantes e acidez, que é para saber se colocou algum aditivo. Pesquisas de reconstituinte de densidade ou índice crioscópico e pesquisa de substâncias conservadoras, tá? O estabelecimento que receber leite em latões deve adotar os seguintes procedimentos. Aí, Natal, que você me perguntou da aula passada, eu não soube te responder. Seleção diária do leite, tá? Vasilhame por vasilhame, tá? Então, eu vou fazer seleção diária do leite. Pessoal, eu tô bebendo muita água devido que eu já falei demais, tá? Hoje eu trabalhei demais com a fala. Seleção diária do leite, vasilhame por vasilhame, através dos testes de álcool de alizarol, que é a mesma coisa. Retirada de um alicota, tá? Composto de amostras de leite de todos os latões constante no veículo transportador para a realização das análises previstas no artigo 31. Bom? Então, nessa resolução aqui, tá bom, meninos? Para a detecção de resíduos de produtos de uso veterinário, deve ser realizado, tá? As análises do leite do conjunto de tanques ou latões cada veículo por transportador. Primeiro, para cada recebimento do leite, deve realizar as análises no mínimo 2 grupos de antimicrobianos. O estabelecimento deve realizar em frequências determinadas, tá? Em seu
controle, autocontrole, análise do leite para todos os grupos antimicrobianos para os quais existem especificações, tá, de triagem analíticas disponíveis, tá? O conjunto dos métodos, pessoal, empregados para a realização das análises deve ser capaz de detectar diferentes tipos de neutralizantes de acidez. Pessoal, tem propriedade que faz isso. Tem propriedade que faz isso. Às vezes, quando vocês for visitar, eu falo porque eu já vi. Pega amizade com o vaqueiro. O vaqueiro é que vai te dar a solução. Às vezes, o dono da fazenda faz coisa que nem você sabe. Ele vai falar para o vaqueiro assim, faz isso, mas não deixa que o técnico vê. Porque eu fiquei sabendo, meu vizinho falou que isso dá certo. O cara vai fazer, ele vai colocar algum conservante lá dentro, que a zaca dele pode ser uma bosta. Mas que o trem vai render. Não consegue detectar. Aí vocês me falam, pessoal. É questão desonesta, tá, da pessoa por estar fazendo esse tipo de trabalho, tá? Porque você não vai saber. Ele vai falar assim, coloca um resfriador para bater aí esse coadjuvante, esse produto aí, enfim, qual seja ele o tipo. Esse conservante. E o trem vai bater lá. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Sabe como é que você vai saber isso? Lá dentro do laboratório. Só se fizer uma análise mais aprofundada. Oi? Faz a pergunta no chat. O Serviço de Inspeção Federal, pessoal, eu estou no artigo 36, pode determinar a execução de análises adicionais sempre que forem identificados indícios de desvios, tá, nos dados analíticos obtidos. O estabelecimento que não constatar não conformidade no leite analisado do caminhão ou compartimento do tanque ou conjunto de latões na recepção do leite deve proceder à avaliação individualizada. Se o leite azedou lá dentro, né, acidificou. Dos produtores individuais ou dos tanques de uso comunitário referente ao leite implicado, para fins da rastreabilidade e identificação de causas da não conformidade, tá? Primeiro de tudo, né? Por que o fazendeiro vai esconder do técnico? Porque a partir do momento que ele conta pro técnico, ele não tem confiança na cabeça do produtor, ele não vai querer que você, na cabeça dele, você não é técnico o suficiente bom para você ficar lá por muito tempo. Quem é que sabe se você amanhã não tá saindo de lá e não conta para todo mundo isso aí? Entendeu? Então o produtor, ele também, né, é atento, tá? Eu falo que eu já vi. Isso aí. Parágrafo único. O leite do caminhão ou compartimento do tanque ou do conjunto de latões que apresentou não conformidade deve sofrer destinação pelo estabelecimento de acordo com o disposto nessas normas complementares. Ah, é norma, pessoal. Não tente bular normas. Isso vai para cadeia. Responde um processo violento. Muitas vezes você perde até o diploma. O vaqueiro fala. Se ele gostar de você, ele fala. Pode ter certeza. O estabelecimento deve realizar análise individual do leite de todos os produtores para determinar o índice crioscópico, pesquisa de neutralizantes, todo tipo de pesquisa, tá? Se deu merda lá dentro do resfriador, lá dentro do latão ou dentro do caminhão, vai fazer analisadamente que é aquele potinho que ele pega todo dia na sua propriedade. Parágrafo único. Para o tanque de uso comunitário, a análise individual refere-se à amostra do tanque, sendo que em caso de desvio, deve ser realizada a análise de produtos para que, né, produtores que utilizam o tanque na capacitação subsequente. É aquele potinho, pessoal, que eu estou falando para vocês. Ele vai lá, toda propriedade que vai, o leiteiro ele pega um potinho lá e coloca o leite. Tem uns que é potinho, tem uns que é uma seringuinha, assim, uma coisinha e tal. Aí o que acontece? Nesse ato dele colocar essa seringuinha, esse produto, ele automaticamente ele está armazenando uma prova contra o seu leite, tá? E quando isso é submetido à análise criteriosa, pessoal, aí descobre, tá? Vamos para o próximo capítulo, tá? Então, da análise do leite para a rede brasileira de laboratório, tá? De controle e qualidade do leite.
Deixa eu só ver aqui. Tá vendo vocês? Como eu falo pra vocês que tem muita coisa, tá? Nós não vamos terminar isso tudo hoje. O que eu vou cobrar de vocês é o que a gente leu, que tá grifado. Muitas vezes vocês vão fazer algumas pesquisinhas aqui na vida de vocês profissionais até que mude a legislação. Artigo 40. O leite cru refrigerado estocado nos tanques de refrigeração individual ou de uso comunitário, bem como o leite recebido em latões, deve ser coletado para análise em laboratório, tá? Aqui para nossa região nós temos o LQL, que é Laboratório de Qualidade de Leite, que é lá em Goiânia, na UFG. Tá? Então, laboratórios da rede RBQL, tá? Com frequência mínima de uma amostra mensal para avaliação dos seguintes parâmetros: teor de gordura, teor de proteína total, teor de lactose, né, andrina, anidra, teor de sólidos não gordurosos, teor de sólidos totais, contagem de célula somática, contagem de padrão de placas, tá? Que é o CCS e o CBT, hoje é CPP. Resíduos de produtos de uso veterinário e outros que venham a ser denominados de norma complementar. Parágrafo único. Os métodos utilizados para RBQL estão dispostos no anexo único desta instrução normativa, tá bom? Qual que é a norma que eu tinha que passar para vocês? Parágrafo 1, esse artigo 44 era o que eu tinha que passar para vocês. O estabelecimento deve verificar na propriedade rural, olha a normativa ali, tá? A obtenção, a conservação do leite, sempre que os resultados da análise realizada pela RBQL violarem os padrões estabelecidos em regulamento específico, na forma de implementar as ações corretivas necessárias. Parágrafo único. O estabelecimento deve possuir técnico capacitado, independente se ele é técnico agrícola, se ele é técnico em zootecnia, se ele é técnico veterinário, se ele é agrônomo, se ele é veterinário, enfim, é técnico. Para o atendimento disposto no capítulo, tá, da redação, instrução normativa número 59, bom? É outra normativa. Eu não sei se quem trabalha com leite viu essa normativa, mas depois eu vou procurar ela e vou encaminhar para vocês também, tá? Pessoal, eu vou ler mais outro capítulo. Esse daqui vocês depois façam uma leitura, tá? O que eu preciso passar para vocês, eu tenho certeza que eu passei, tá? Que vocês precisam ter noção. A gente vai ler do programa de autocontrole e aí finalizamos, tá bom? Então, do programa de autocontrole, pessoal. Os estabelecimentos são obrigados a realizar e manter atualizado o cadastramento de seus fornecedores em sistema, tá, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e incluir no programa de autocontrole o cadastro atualizado dos produtores rurais com nome, número de cadastro de pessoas físicas, tá, com CPF, endereço, volume diário, capacidade, tipo de localização e referência geográfica, né, tá, do tanque, linha, horário, frequência de coleta. Cadastro dos transportadores do leite, então, contendo nome, número de cadastro da pessoa, tá, com a CPF, ou cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, endereço, identificação do veículo, identificação do motorista, capacidade do tanque, linha e horário de coleta. Procedimentos de coleta, tá, do leite e das análises de seleção. Procedimentos da coleta, conservação e transporte de amostras individuais, procedimentos de higienização dos veículos transportadores de leite, tá? E informações sobre o procedimento de transvase local intermediário, rotas e horários de comprovação de que o procedimento não interfere na qualidade do leite. Então, é registrado tudo, pessoal, tudo, tá? E a educação continuada dos produtores rurais, abrangendo padrões mínimos de instalações e equipamentos de ordem e refrigeração preconizados pela empresa, manejo de ordenha, qualidade da água da propriedade rural, controle sanitário e rebanho, tá? Do rebanho e adoção
de ações corretivas em relação ao leite dos produtores rurais, que não atendam às exigências legais, incluindo o estabelecimento, tá, de metas para melhoria dos índices da qualidade do leite recebido. Bom? Seleção e capacitação dos transportadores do leite e agentes de colheita de amostra, tá? Então, isso é um risco muito grande, pessoal. A partir do momento que você está pegando uma amostra, o seu nome também vai junto, tá? Critérios para seleção e destinação da matéria-prima de acordo com a legislação vigente, tá bom? Produção da capítulo 10º, tá, pessoal? Da granja leiteira. O artigo 53. Então, além das disposições definidas para o funcionamento do estabelecimento de produtos de origem animal, a granja leiteira deve atender ainda as seguintes especificações: realizar ordenha em circuito fechado, com pré-filtragem e bombeamento até o tanque de estocagem, dispor de procedências, tá, de beneficiamento e industrialização no mesmo prédio da dependência de ordenha ou contíguas a estas, com isolamento e condução do leite, tá, da ordenha em circuito fechado, pessoal. Dispor de laboratório para realização de controle físico-químico e microbiológico do leite. Na nossa região seria o LQL, tem outros laboratórios particulares, mas o LQL é de graça, tá? Não paga. Dispor de sanitários e vestimentos de uso destinado para o funcionário do setor de beneficiamento e industrializações daqueles ligados aos trabalhos das instalações de animais. Por exemplo, dentro de uma propriedade, o cara que, quando é organizado, ele fala assim, a esposa sempre trabalha em um casal, né? Então, por exemplo, a esposa, ela cuida da parte da ordenha e do bezerreiro. Então, a parte principal da fazenda, o coração da fazenda é o bezerreiro. Eu sempre gosto de falar isso. Então, tem um bezerreiro. Aí, o que acontece com esse bezerreiro? A partir do momento em que ele determina funções, tá? Que é ligado a um todo beneficiamento, fica fácil de controlar o que está acontecendo ali dentro, tá? Artigo 54. As atribuições do médico veterinário responsável pela granja leiteira incluem o controle sistemático de parasitos, controle de mastite, sistemático de mastite, controle de brucelose, tuberculose, tá? O controle de afastamento da produção de fêmea submetida a tratamento com produtos de uso veterinário. Então, aplicou antibiótico nesse animal, o leite não vai para o tanque, deixa ela por último. Bom? O controle dos índices de qualidade dos resultados de análise do leite pela RBQL. Então, vaca que tem CCS alta, ela é ordenhada por último, esse leite é descartado. Na literatura ele é descartado, mas na vida real é dado para os bezerros. A granja leiteira deve realizar as seguintes análises do leite antes de cada beneficiamento. Então, temperatura, acidez titulável, índice crioscópico, densidade relativa de 15 graus Celsius, teor de gordura e o teor de sólidos totais não gordurosos. Bom, pessoal? Das disposições finais, pessoal, o teste para o Lisarol, tá? Para o teste do Lisarol do álcool também, tá? Devem ser considerados os seguintes resultados: coloração vermelha, tijolo, sem grumos ou com pouco grumos, muitos finos, leite com acidez normal. E estabilidade do álcool, 72%. Então, isso aí vocês vão ver na prática. Eu vou ver se eu consigo esse vídeo e vou mandar para vocês. Eu até fiz esses vídeos, mas dentro do laboratório a gente não pode gravar. Coloração amarelada ou amarrom claro, o leite fica desse jeito, pessoal, é coisa de louco. Ambas com grumo, leite com acidez elevada e não estável, tá? Ao álcool, 72%. Sabe o que vai acontecer com isso aqui? Esse leite nunca entra dentro de um caminhão. Coloração lilás e violeta, leite com reação alcalina, sugerida presença de mastite ou neutralizante. Tá? Isso é feito lá na hora.
Os critérios e os procedimentos para produção, acondicionada, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos que realizem comércio municipal e intermunicipal serão redigidos por esta instrução normativa quanto aos estados e aos distritos federais e os municipais não dispuserem da legislação própria equivalente, tá? Então, se na sua cidade, na sua região, no seu município ou no seu estado não tiver relação, o que vale é essa normativa, tá? Essas normativas. Certo, pessoal? Entendidos até aqui? Ficam revogados a portaria, tá? De lei, a CIPA, que está falando das primeiras portarias, número 8, a instrução normativa número 51 de 2002, a instrução normativa número 22, a instrução normativa número 62, tá? De dezembro de 2011, a instrução normativa número 7 de 2016, e também nós temos a instrução normativa 31 de 29 de julho de 2018. Essas instituições normativas, da instituição normativa, entram em vigor em 180 dias após a sua data de publicação. Então, isso aqui já está mais que velho de publicado. Bom, alguma dúvida, meninos, até aqui? Então, isso aqui é o que a gente falou, tá? Dentro das aulas. Isso aqui depois eu vou estar disponibilizando para vocês ainda hoje. Não deixe eu esquecer. Alguma dúvida? Ô, Ciro? Pode falar. Eu só... Porque é o seguinte, sobre as suas atividades, tem uma questão que eu estava acompanhando aqui na sua explicação, ela me deixou na dúvida em questão das respostas. Qual é a questão? Quando ela fala nas boas práticas agropecuárias implementadas na execução do plano de qualidade, né? Sim. Daí ela aparece as sugestões embaixo, só que você pediu para marcar incorreta. Aí tem as 3 que estão corretas, só que embaixo, a última, aí você colocou todas estão incorretas. Aí nesse caso me gerou dúvida aqui. Qual que é a pergunta? Qual é o número da pergunta? É a 17. Pergunta número 17? Positivo. É a última resposta, tá? Todas as alternativas estão corretas. Eu burlei a norma, quer ver? Não, mas ela tá... Aí, quando é a última, ela tá escrita assim, todas estão incorretas. Ah, tá. Isso foi um erro. Eu vou até mudar isso agora. Peraí, calma aí. Deixa eu voltar lá. Calma aí, Natal, bem lembrado. Artigo 9. As boas práticas. De acordo, as boas práticas do bicho domésticos. As boas práticas da pecuária implementadas na execução do plano de qualidade. Na verdade, Isso, Natal, isso, eu entendi a sua pergunta, sua colocação. É porque eu deveria colocar outra pergunta. Eu coloquei todos os... Não, mas tá certa a colocação. Todas as alternativas são falsas? Essas alternativas de cima são falsas? É tudo mentira aqui em cima? Então, mas na pergunta é o seguinte, né? Aham. O manejo sanitário, o manejo alimentar, armazenamento de alimentos e a qualidade da água estão corretas, certo? Só que, na verdade, você pede para marcar a incorreta e não há essa sugestão Isso, incorreta. aí não marca a alternativa correta. Lembrando, vamos supor que manejo sanitário é a letra A, manejo alimentar é a letra B, manejo qualidade da água é a letra C e a letra D. Todas as alternativas estão incorretas? Todas as alternativas são verdadeiras, tá? Exatamente. Aí, o que eu tenho que colocar? Como não todas são verdadeiras, eu... Ah, entendi. Disfarça, Natal. Tô pagando mico aqui. Eu entendi, eu vou mudar a pergunta. Eu vou mudar a última parte, tá? Mas marca, na questão 17, pessoal, marquem a última alternativa. Para vocês não errarem. Foi só esse erro, acredito eu, que eu errei lá. Tá? Eu vou até mudar isso. No caso, assim, me gerou uma dúvida, porque no caso, eu marcando todas estão incorretas, quer dizer que eu estou anulando elas que estão corretas, né? Aham.
Eu entendi a sua colocação, mas aí eu queria Foi o saber jeito se... que eu digitei lá, acho que coloquei errado. Eu acho não, coloquei errado. Não, mas tranquilo. Certo? Obrigado pela colocação, viu, Natal? Não, tranquilo, faz parte. Obrigadão, você. Esse Pessoal, material você vai disponibilizar ele hoje ou agora. agora? Agora. Eu só vou fazer a Obrigado. chamada, vou passar a relação da atividade e já falo com vocês. Tá? Ok, então, obrigado. Alan Carlos. Ana Karen, André, Antônio, Carlos Henrique, Clébio. Clébio presente. Cleidean Eduardo. Presente. Dean presente. Egnaldo, Fernando, Francisco, Gabriel Bordigon, Gabriel Cruvinel, Geslaine, Elder, Presente. Helder presente. Hudson, Dean, acho que eu coloquei presente, deixa eu ver. Dean, coloquei presente. Coloquei. Hudson, Jailson, João Lucas, baixa o seu telefone. João Lucas fazendo favor. presente. João Lucas presente. Certo, João Lucas. José Augusto, Josemar, Júnior, Leonardo, Presente. Júnior presente. quem respondeu presença além do Júnior? Josemar tá na aula? Leonardo. Lorivaldo, Lucas Barros, Lucas Lincoln, Lucas Rezende, Lucas Vieira, Lucas Vieira presente. Luiz Gustavo, Myron, Mariana, Marisa, Maurício. Mirane, Monaísa, Natal, Paulo Henrique. Mirane presente. Professor, Paulo coloca Henrique presente. o Júnior, sabe o Júnior? Põe ele no grupo, porque tá meio perdido, coitado. Nós pedimos ele uns 3 vezes para pular. Eu vou mandar o link, aí vocês colocam lá. Natal, Monaísa. Presente. Natal presente, professor. Aham. Paulo Saraiva, Rafael Luiz Borges está aqui do meu lado. Paulo está aqui? Positivo. Paulo Henrique presente. Certo. Paulo Saraiva. Rafael Silva Campos, Hauer. Renner Pai, Renner Filho, Rodrigo, Ronilson, Vinícius, Warlen, Wellington, Wilker. Ronilson presente. Ronilson. Quem mais? Então presente. Quem mais? Acrescento meu aí, Ciro, o Alisson. Certo. O Alisson, no diário, não posso adicionar, tem o seu e tem o do Bruno. Eu não sei se o do Divino tá aqui também, acho que o do Divino não. Pois é, a gente já conversou com a Priscila, já conversou com todo mundo, eles não resolveram isso até hoje. Então pode ficar despreocupado que vocês não reprovam por falta, tá? Alguém... Beleza, obrigado. O Renner Pai não tá, o Renner Filho não tá, o Rodrigo tá. O Ronilson tá. Vinícius, Warlen, Wellington, Wilker. Eu tô aqui, professor Wellington. Beleza, o restante está com falta. Pessoal, vamos lá. Com relação à nossa aula prática, tá? Indevidamente ou devidamente,
O Laticínio colocou a seguinte norma: nós não conseguimos atender devido ao processo de pandemia. Vamos esperar mais um tempo que ele diz assim, questão de uma semana e meia, ele vai conversar com o pessoal lá de São Paulo para o pessoal dar um respaldo, tá? E aí ele fala para a gente. Então, esse mês nós não temos práticas. Com relação às atividades, eu fiquei quase 2 semanas sem lançar atividades, vocês mesmos sabem disso. O que acontece? Eu lancei 20 atividades, todas com esse material. Vocês vão responder, tá? E qualquer dúvida, igual a Natal colocou lá, vocês sabem que a questão 17, a última pergunta, eu vou modificar lá. O restante tá tudo certinho. Detalhe, o que eu quis colocar para vocês é como se vocês tivessem fazendo uma prova ali, tá? De concurso, porque vocês viram que é muita norma, muita legislação. Todo aluno que faz zootecnia, que faz veterinária, que faz agronomia, tem a disciplina chamada TPOA, acho que é TPA, que é Tecnologia de Produção de Produtos Vegetais, uma coisa assim, não me lembro, mas que estuda essas normas todinha. Ainda é pior, porque a carga horária é maior, né? Então, o que eu quis passar para vocês na parte de leite é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando ou procurando no Google, tá bom? Não tem problema. Ou um livro também, certo, pessoal? Alguma dúvida? Acredito. Não, professor, para mim tá ok. Beleza. Qualquer dúvida, novamente, leia essa instrução normativa todinha, pesquisa, vê o que vocês podem fazer, tá? E semana que vem, nós já entramos na parte de carnes, tá bom? Até, pessoal. Boa semana, bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Até. Tchau, obrigado.